Olá pessoal, boa noite ou bom dia, né? Nossa aula de agora, teoria geral do estresse. Nós vamos falar de mecanismos psicossomáticos, impactos no desempenho, as três fases do estresse e as possibilidades até de gestão do estresse dependendo da fase. Essa é a nossa primeira aula sobre estresse. Teremos mais duas sobre síndrome de burnout. Então, esse é o nosso conjunto final aqui da disciplina, teoria geral do estresse, três fases, depois o esgotamento emocional pelo trabalho, síndrome de burnout, que aí nós teremos três dimensões que eles tendem a aparecer. Mas vamos começar aqui, teoria geral do estresse. Bom, nós iniciamos aqui com o Seyle, que é um médico, e a gente consegue ver então que o estresse ele começa a ser estudado há muito tempo. Né? Qual que é a primeira concepção e que filosoficamente consiste até hoje? Síndrome geral de adaptação. Por quê? A gente costuma falar do estresse como se fosse algo ruim, mas o estresse ele é um mecanismo que a gente meio que liga quando estamos num momento de adaptação. Pode ser por algo bom. Você pode ficar estressado porque vai ter uma viagem legal que você quer fazer. Mas você também pode ficar estressado por causa de algo que te gera medo. Então, seja por uma questão que te excita, te deixa animado, ou seja, então, por uma questão que gera medo em você. Bom, profissões mais estressantes. A gente sabe, pensando no mundo do trabalho, que existem profissões que são sim mais estressantes do que outras. Por exemplo, profissionais de segurança pública, controladores de voo, profissionais da área da saúde. Aí você pode pensar, tá, mas eu não estou aí no meio. Ok. De qualquer forma, alguns períodos da sua vida serão muito estressantes, seja na faculdade ou no ambiente de trabalho. No conceito mais europeu, universidade já é trabalho. Então, mesmo que você não trabalhe fora da universidade, o fato de você fazer um curso superior, a gente já considera como trabalho, até porque você tem metas, você tem prazos, você tem trabalhos em grupo com controle horizontal, você já se culpa, já tem um controle internalizado, você já apresenta uma série de questões ligadas tradicionais ao mundo do trabalho. Então, primeira fase de estresse. Vamos primeiro colocar esse slide. Nós temos três fases de estresse. Uma fase que é a fase de alerta, que é o alarme percebido, e a gente considera que você está nessa fase de estresse quando você tem um mecanismo de luta e fuga ativado. Do que se trata? Quando você tem um estímulo na sua vida que te coloca frente a uma situação que demanda controle, que demanda adaptação, bom, nós teremos uma situação no qual você vai ligar uma área cerebral evolutiva de luta e fuga. É como se você estivesse muito tranquilo e de repente chegasse um animal que colocasse você em perigo. A gente tem que pensar que o estresse é um mecanismo evolutivo. Então, ele é algo que nós estamos vivos por termos esse sistema, o sistema de alerta que liga a área cerebral de luta e fuga e nos enche de adrenalina. A gente fica mais forte, a gente fica mais ágil, a gente fica muito mais responsivo. Inicialmente, então, dá para ver que o estresse é bom. Então, essa primeira fase de alerta, que é perigo percebido, a gente vai dizer que ela é uma fase de até 24 horas. E aqui, o estresse pode ser bom. Então, esse é algo que nos interessa. Então, vamos voltar. Reações fisiológicas da nossa primeira fase de estresse.
dilatação da pupila, você percebeu um perigo. Um estímulo te tira da sua zona de conforto e liga essa área de luta e fuga, que é uma área que o cachorro, o gato, até os répteis têm. Por isso que os mecanismos que a gente vai ver aqui, na primeira fase de estresse, os animais também têm. Até por isso chamam que é o cérebro reptílico, porque até os répteis têm, que controla. Depois disso a gente tem o córtex, depois a gente tem o neocórtex. O cérebro ele vai evoluindo com tipo uma copa de uma árvore, as partes externas são as mais evoluídas, as mais novas. Não está no neocórtex a parte mais externa, o controle do estresse. Está bem lá dentro. Por isso que animais que não desenvolveram tanto quanto a gente, não evoluíram tanto, também ligam esse alerta. E a gente vai ver que a reação de medo frente a um estímulo é muito clássica, tal como um cachorro ou um gato. Então vamos lá. Você percebe o estímulo, seu cérebro liga luta e fuga, você vai fazer o quê? Jogar adrenalina. Jogou adrenalina, então dilatação das pupilas, libera adrenalina, aumenta a pressão arterial, o sangue, que às vezes está nas vísceras, porque você comeu algo, está no seu estômago. Enquanto o estômago joga ácido para derreter essa comida, você inerva as paredes do estômago para poder puxar essa comida, né? Absorver. Quando você liga a área de luta e fuga, esse sangue que está aumentando a área de absorção do estômago, esse sangue corre para braço e para perna. Por quê? Porque você está ligando a área de luta ou fuga. Se eu tenho um estímulo ameaçador, ou eu vou lutar com ele, ou eu vou fugir. Eu não posso fingir que nada está acontecendo. Então, se você comeu e fica numa condição de estresse, você vai paralisar a digestão porque o sangue vai para braços e vai para pernas. O que já mostra, porque quando você vai fazer uma prova muito importante, você vai ficar amedrontado ou amedrontada, dizem para você comer algo leve. Porque se você comer algo pesado e ficar com medo, o sangue vai para braço e para perna e você vai deixar a comida lá, fermentando, e vai começar a te dar dor de estômago. Fora isso, a gente tem um aumento da frequência cardíaca, então o coração começa a bater mais, o aumento da transpiração, então você começa a ficar suado, a mão fica gelada, a diminuição da temperatura das extremidades, você libera hormônios e com o tempo você vai diminuir a resposta imunológica. Tecnicamente, se isso for de curta duração, poucos minutos de preferência, mas poucas horas no máximo, e não tiver uma adrenalina muito alta, porque se jogar muita adrenalina de uma vez, você pode desmaiar. Todos nós já tivemos alguma situação que a gente tomou um susto, o corpo parece que congela e a perna amolece. O que eu tenho nessa situação? Eu tenho um enorme tráfego de adrenalina. Eu joguei muita adrenalina, eu posso até desmaiar. Então, se eu jogo muita adrenalina que eu posso até desmaiar, não me ajuda. É disfuncional. E também, se eu for ficar mais de 24 horas estressado, também não vai me ajudar. É disfuncional. Agora, se for poucas horas e uma adrenalina que não seja demasiada, ele vai me ajudar. Porque eu vou ficar mais energizado, mais concentrado, mais forte. Quem vai jogar um jogo de futebol, por exemplo, e está adrenalizado, cansa menos. Dá uma topada na bola, bate o pé e continua jogando. Se você está relaxado em casa e bate o pé numa mesa, você vai cair de dor. Agora, se você está jogando bola, você está numa luta, está adrenalizado e bate o seu pé, você nem vai sentir dor. A adrenalina faz com que você nem sinta dor. Por isso que os animais que tinham esse mecanismo sobreviveram. Até porque se você está de noite na selva, escuta um barulho, você liga esse mecanismo, você joga adrenalina, acabou o sono. O que já começa a dizer para a gente que ficar estressado muito tempo não é bom, porque senão você não dorme, você começa a ter insônia. Mas inicialmente pensem no exemplo evolutivo. Um cachorro que chega perto e me ameaça.
Nesse caso, o estresse de alerta aumenta muito as minhas chances de sobrevivência. Então, nessa primeira fase, alerta, proteção, ele é interessante, ele me ajuda. Qual que é o problema? O problema é quando ou ele é muito alto de uma vez, é uma enorme taxa de adrenalina e eu posso até desmaiar, aí ele não é bom, ele é disfuncional. Ou quando ele é crônico, passa de 24 horas. Passou de 24 horas, a gente entra na fase 2, que a gente considera aí até 3 meses. Ficar 3 meses estressado, você está na fase 2 de estresse. O estresse crônico, o estresse de resistência, que vai começar a te derrubar. A gente vai ver daqui a pouco os sintomas dessa fase. Passou de 3 meses, você começa a entrar na terceira fase, a fase de exaustão, esgotamento. E aí você começa a ter sintomas de dificuldade de lembrar das coisas, dificuldade de memorizar. Você começa a ficar completamente muito abaixo da sua capacidade de produzir. Então vamos lá. O estresse ele pode ser bom. O estresse, quando ele é bom, ele também é chamado de eustress. O eustress, ele é bom, então ele tem uma baixa adrenalina e ele tem curta duração. Então essa é uma questão que vai estar na prova. Apresente e diferencie o estresse bom do estresse ruim. O estresse bom tem baixa adrenalina e curta duração. O estresse ruim, muita adrenalina, então estresse agudo que joga tanta adrenalina que sua perna amolece, você nem consegue lutar e nem fugir. Ou a adrenalina é até baixa, mas ele é crônico, prolongado, você fica dias, meses estressado. Aí a gente já tem o estresse ruim, que também é chamado de distress. O distress ele é ruim porque ele é disfuncional. Bom, nós em geral falamos que existem variabilidades individuais. Algumas pessoas têm mais sensibilidade a estresse, outras têm menos. E a gente também costuma usar o nome de coping, que é a nossa capacidade de enfrentamento. Qual que é a sua capacidade de enfrentar, lidar com esses elementos estressantes? Não vamos entrar tanto nesse ponto aqui. Então, novamente, o estresse bom, do lado esquerdo, bom, é o eustress, que ele é um baixo estresse. E à direita, o alto estresse, que a gente chama que ele é mau, ele já é o distress. O estresse agudo, que é quando você entra em contato com uma fonte de estresse, seja um cachorro na rua, seja você vai dirigir e não está acostumado, quase atropela alguém, quase bate o carro, fica muito estressado ou passa por uma situação de medo no ambiente de trabalho, a gente chama que é uma situação intensa, extrema, que o seu organismo fica até incapaz de lidar. Ele não sabe nem como reagir, por isso que ele é ruim. E você fica completamente travado. E o estresse crônico também. Ele também, por demorar muito para ir embora, ele desgasta o organismo. Após o estímulo, algo que criou o estresse em você e ligou esse mecanismo de luta e fuga, a gente tem dois caminhos. Qual que é o ideal? O ideal é que ele se interrompa, o córtex para de emitir impulsos e o organismo vai voltando ao normal. Isso é o eustress. Isso é normal. Isso é o que acontece na vida. Você tem desafios, liga esse mecanismo, entrega mais desempenho, depois desliga o mecanismo e relaxa. Porém, se a gente ver essa outra possibilidade, após o estímulo, ele não se interrompe, fica por meses, ou ele se repete com frequência, todo dia você tem algo que te deixa num pico de estresse, ou ele é crônico, ou se repete com tanta frequência que é como se ele nunca acabasse. Está na mesma. A gente tem, então, uma situação de estresse. O estresse, ele anda de mãos dadas com a ansiedade, porque a ansiedade é como se fosse a percepção psicológica desse mecanismo que é cerebral, hormonal.
Então a ansiedade é uma resposta psicológica ao estresse. Por isso que quando nós temos estímulos que nos desafiam, que nos colocam em situação de medo, em situação de ter que entregar desempenho, a gente também começa a ficar mais ansioso. É mais fácil ter alguns transtornos ou algumas dificuldades ligadas à ansiedade. E aqui a gente tem um gráficozinho onde a gente pode ver que eu tenho o eixo da performance. Então, quanto mais vai subindo, melhor a performance. E um eixo que é o do estresse. Então, quando eu estou com uma baixa estimulação, o estresse está muito baixo, a performance está baixa também. Então, quando eu tenho pouquíssimo estresse, eu também tenho pouco desempenho, porque eu estou até quase que dormindo. Eu não estou vendo a coisa chegar. É como se eu tivesse uma prova, que eu tenho perguntas na frente e no verso, e eu faço as da frente e entrego, porque eu estou tão relaxado que eu nem viro para conferir. Então, quando eu estou com pouquíssimo estresse, eu também não tenho muito desempenho. Aí aumenta o meu estresse, aumenta a minha performance, aumenta o meu desempenho. Por quê? Porque joga adrenalina, eu fico mais ativo, eu fico mais rápido. Porém, o que acontece quando o estresse continua aumentando? O estresse, quando ele continua aumentando a performance? Não. Tem um ponto que se o estresse aumentar mais, a performance cai. Por quê? Porque eu estou cansado. É adrenalina demais ou é tempo demais estressado. Então eu tenho o que a gente chama de um ponto ótimo de estresse e produtividade. Quando eu falava do modelo japonês, e que o modelo japonês tenta criar uma gestão por estresse, eles tentam fazer com que você fique sempre nesse ponto. Nem muito relaxado numa zona de conforto, nem esgotado, mas sempre um pouco estressado. O problema é que, no fundo, mesmo no ponto ótimo de estresse, se você ficar 4 anos aí, você vai chegar no esgotamento também. Para a gente aqui, o mais interessante é a gente ver o que é a escala LIP, que é uma escala para a gente ver o quanto a gente está estressado. E com esse questionário, a gente já consegue ver os sintomas. Então, ele é didático para a gente aprender os sintomas. E mais do que isso, você já vai fazer um testezinho de estresse agora rápido. Eu quero que você me marque nesse ponto, alerta. Veja todos esses sintomas. Anote só, conta para mim nos dedos, vai contando, só os que você sentiu nas últimas 24 horas. Mão, pé frio, boca seca, nó, dor no estômago, aumento de suor, tensão muscular, diarreia passageira, aperto na mandíbula, travar, insônia, taquicardia, muito batimento cardíaco, respiração ofegante, hipertensão súbita, aumento súbito de motivação, entusiasmo súbito, vontade súbita de iniciar novos projetos. Se você sentiu 7 ou mais nas últimas 24 horas, provavelmente você entrou em estresse de alerta. Aconteceu algo que te fez jogar adrenalina, te fez entrar em alerta de estresse. No ambiente de trabalho e no ambiente universitário, em geral, não é aqui que a gente encontra o maior número de pessoas. Claro, na primeira semana da faculdade, quando você começa um emprego novo, você entrar na primeira fase de estresse é mais comum. Agora, no ambiente de trabalho, a gente tende a ver o quê? O estresse crônico. Então, fase 2, resistência. Aqui, você só conta se você tiver sentido o sintoma por pelo menos um mês. Então vamos ler esses sintomas e conta nos dedos o que você tem sentido por pelo menos um mês. Problemas com a memória, esquecimentos, um mal-estar generalizado, formigamento nas extremidades, sensação de um desgaste físico constante, mudança de apetite,
aparecimento de problema dermatológico, hipertensão arterial, cansaço constante, aparecimento de gastrite, tontura. Por que tontura? Porque quando você fica estressado, você faz respiração superficial, hiperventilação. Você fica respirando curtinho e um atrás do outro. Isso consegue te fazer aumentar o nível de oxigenação do cérebro ao ponto de ser tóxico. E você começa a ficar tonto, com a sensação de que está faltando ar. Então você coloca tanto ar que fica tóxico e você tem a sensação de falta de ar, abrindo até para uma sensação de pânico. Mas a gente volta a falar disso daqui a pouco. Sensação de estar flutuando, sensibilidade emotiva, emociona-se por qualquer coisa, dúvidas quanto a si próprio, irritabilidade excessiva, pensamento constante sobre um só assunto e diminuição da libido, que é o desejo sexual diminuído. Vejam que nessa fase do estresse crônico é bem diferente da fase anterior. A fase anterior tem muita energia, tremedeira, dor de cabeça, umas coisas ligadas a muita energia e tensão. Aqui não. Aqui já é um cansaço prolongado, uma falta de energia, dificuldade de memória, esquecimento, cansaço constante, com vontade de chorar o tempo todo. Eu começo a ver o quê? Um esgotamento. Essa é a fase 2 de resistência. Então você só conta aqui os sintomas que você sentiu no último mês, pelo menos por um mês. E aqui que está o maior número de pessoas, vejam só. Na ocorrência de 4 ou mais, ou seja, só 4 desses por um mês, você já está na fase 2 de estresse, que é o que a gente chama que é um estresse disfuncional, já é de estresse, é algo que já está derrubando o seu desempenho. Na fase 3, esgotamento, a gente vai ter o estresse que é o que derruba mesmo a pessoa. Aqui são 2 telas, essa é a primeira, tem mais uma. Eu quero que você leia, e a gente vai ver essa terceira fase de estresse, pensando que só conta para essa fase de estresse o sintoma que você sentiu 3 meses seguidos. Então, é um sintoma que já está se arrastando com você, está incrustado em você. E que nesse período de pandemia é muito fácil da gente estar sentindo isso há meses e nem saber quando começou. Não sabe se é maio, se foi junho, se foi agosto. Eu sabe que faz muito tempo que você tem sentido. Vamos ver os sintomas de esgotamento, a terceira fase de estresse. Diarreias frequentes, dificuldades sexuais, formigamento nas extremidades, insônia, tiques nervosos, hipertensão arterial confirmada, problema dermatológico prolongado, seja caspa, seja problemas de espinha, principalmente na área T, que é a testa, nariz e queixo. Mudança extrema de apetite, aqui alguns vão querer comer muito o tempo todo por ansiedade, outros vão travar e não vão conseguir comer, também por ansiedade. Taquicardia, tontura frequente, úlcera, impossibilidade de trabalhar, pesadelos, sensação de incompetência em todas as áreas. Você começa a se sentir mal e incapaz de forma geral. Vontade de fugir de tudo, apatia, vontade de não fazer nada, depressão, raiva prolongada, cansaço excessivo, pensamento constante sobre um só assunto, irritabilidade sem causa aparente, angústia ou ansiedade diária, hipersensibilidade emotiva e perda do senso de humor. Então, se você sentir sintomas assim durante 3 meses seguidos, isso está derrubando o seu desempenho. Exaustão. Então, na última frase, ali embaixo, na ocorrência de 9 ou mais itens, na fase 3, ou seja, 9 desses sintomas por 3 meses ou mais, indica que você está em esgotamento de estresse. E aí, nessa fase, você vai começar a ter sintomas de depressão. Então, muitas pessoas começam a ter sintomas que parecem depressão, mas aí melhora sexta-noite,
melhora no feriado prolongado, melhora quando tira férias. Se você tem uma depressão e ela praticamente some quando você tira férias, a gente vai dizer que é um esgotamento de estresse ligado ao trabalho, que são as duas próximas aulas, síndrome de burnout. Então, se você chegou na fase 3 de esgotamento de estresse, porque está cuidando de um familiar doente, chama fase 3, esgotamento de estresse. Chegou nela porque o seu time de futebol não vence, chegou nela por causa da pandemia, você está em esgotamento de estresse. Agora, se você chegar na fase 3 de estresse, porque no seu trabalho você tem um problema que está te levando a isso, mudou o nome. Chama síndrome de burnout. Síndrome de burnout é quando eu chego na terceira fase por causa do trabalho. E aí ela vai ter 3 dimensões adicionais, que a gente vai falar na nossa próxima aula. Então, as manifestações da exaustão começam a ser muito amplas. Para alguma, começa a variar muito. Se na primeira fase todo mundo tem mais ou menos os mesmos sintomas, na terceira fase de estresse não. Na terceira fase começa a dar uma diferença muito grande. Para algumas pessoas elas começam a ter dores pelo corpo. Para outras pessoas é muita taquicardia. Para outras vão ganhar muito peso ou vão perder muito peso. Para outras vai começar a virar uma depressão. Tem gente que chega em exaustão de estresse, começa a ter alergias, diabetes, manifestações de herpes. Herpes é clássico. Todo mundo quase tem o vírus da herpes. Porém, quando cai o nosso sistema imunológico, aparece, em geral aparece na boca das pessoas, no canto do olho, e depois melhora e vai embora. Por que ela aparece quando cai o sistema imunológico? Claro, pode cair o seu sistema imunológico porque você está tomando um remédio, por muito uso de algum antibiótico, mas também o estresse crônico. O estresse crônico prolongado, ele derruba o seu sistema imunológico. Por isso que ambientes de trabalho muito estressantes, os trabalhadores costumam ter muito mais gripes durante o ano. Se eu tenho uma média nacional de 2 a 3 gripes durante o ano, no ambiente de trabalho muito estressante, as pessoas podem ter 6 gripes fortes durante o ano. E a mesma questão aqui. Desorientação. As pessoas começam a ter uma diferenciação. Então, para algumas pessoas é dificuldade de aprendizagem, para outras é desorientação, para outras são fobias, sinais de ansiedade, envelhecimento. Para algumas pessoas é diminuição da atenção. Por exemplo, nós estamos numa pandemia e muitos estão estressados há muito tempo. Não conseguem prestar atenção sem se esforçar demais. Ou até presta atenção, mas depois não lembra. Lapsos de memória. Ou consegue prestar atenção, mas não consegue entender as coisas. Por quê? Porque o esgotamento de estresse leva a problemas de aprendizagem. Por isso, até quando a gente vê uma criança que está numa escola nova, mudou de cidade, ou uma criança que sofre bullying na escola, ela está muito estressada, ela vai ter transtorno de aprendizagem, vai ter dificuldades fortíssimas de aprendizagem. Mas para outra pessoa pode ser que não bata na aprendizagem. A aprendizagem dela continua boa, mas ela começa a ter insônia e queda de cabelo. Então, se na primeira fase de estresse bate mais ou menos igual para todo mundo, na terceira fase de estresse, não. Na terceira fase, já começa a variar. Cada um adoece mais ou menos de um jeito. Então, às vezes eu pego um ambiente de trabalho. Tem uma pessoa que está caindo muito o cabelo dela. Outra pessoa que está rangendo o dente o tempo todo. Outra pessoa que está com insônia. E outra que está ganhando muito peso. Pode ser que todas estejam em esgotamento de estresse. Porém, como as pessoas são diferentes, elas tendem a apresentar sintomas predominantes diferentes. Então, se em algum momento o estresse, estou voltando aqui a alguns slides, se em algum momento o estresse ele melhora o seu desempenho, pouco estresse, eu tenho baixa performance, eu vou aumentando o estresse, aumenta a minha performance. Só que se eu aumento muito o estresse, minha performance cai de novo. No geral,
quando eu tenho um ambiente estressante, e o ambiente estressante ele tem estressores, um líder que humilha, um chefe que humilha as pessoas, um assédio moral, um problema de ameaça de demissão o tempo todo, ou eu lido com clientes que ficam descontando a raiva deles em mim. Eu tenho estressores, eu tenho que tentar atuar no estressor. Na nossa segunda aula de síndrome de burnout, eu vou falar de fontes de burnout e ideias de intervenção. Mas, em geral, se eu estou num ambiente que me gera um estresse crônico, que vai me chegar na segunda fase de estresse de 1 a 3 meses estressado ou esgotado, mais de 3 meses, eu tenho que tentar entender o que nesse ambiente me gera esgotamento para que eu possa fazer uma intervenção no ambiente. Às vezes é difícil, porque às vezes é o seu chefe que é o problema. Ele tem um estilo de chefia que beira o assédio moral. De qualquer forma, tem que mexer no estressor. Senão, essa fonte nunca vai embora e você dificilmente vai deixar de ficar estressado. Quando que cabe pensar em gestão do estresse? Até cabe a gente falar em gestão do estresse. Quando a gente está num ambiente e eu tenho uma descarga de adrenalina. Então, por exemplo, eu estudo para a prova, eu estou em casa, na minha casa, estudando para a prova, eu faço os exercícios. Até aí, tudo ok. Faço os exercícios, resolvo, porém, chegou na hora da prova, meu coração começou a bater. Tum, 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 acelerar. Eu sinto que a minha perna deu uma tremida, minha mão ficou gelada e eu começo a ficar suado, a minha mão fica molhada de suor, eu começo a suar. O que está acontecendo? Eu estou no que a gente está vendo nessa tela. Uma situação onde eu ligo o alerta muito alto de estresse e eu estou no distress, não por estresse prolongado, mas por excesso de adrenalina. Nesse caso, se você vai fazer uma prova, o que acontece? Você liga tão forte a área de luta e fuga que você desliga a área de memória e vai te dar um branco. Você vai olhar a prova e vai pensar, não sei fazer nada. O que o estresse gera em você? Ansiedade. Você, batimento cardíaco, batendo muito rápido, aumenta a pressão, você começa a respirar muito rápido, entrecortado, bem curtinho. Essa respiração hiperoxigena o seu cérebro e você começa a ter a sensação de falta de ar. O que acontece? Você fica desesperado para entregar a prova para o seu professor e sair da sala. Pensando em luta e fuga, você está eliminando o estímulo, você está tirando a prova da sua frente, entrega ao professor e sai da sala. O que acontece se você fizer isso? Você vai chegar lá fora, vai ter entregado a prova em branco nos primeiros 15 minutos, vai chegar lá fora, vai começar a mudar o padrão de respiração, porque saiu o estímulo, então de entrecortado, né? Você vai para um padrão mais profundo. Você vai relaxando, vai diminuindo o batimento cardíaco, você vai desligando a área de luta e fuga, volta a ligar a área de memória e lembra do conteúdo da prova, lembra das perguntas e lembra como é que resolve cada uma das perguntas. E agora você fica se martirizando por estar fora da sala de aula, sendo que você podia estar lá dentro, resolvendo os exercícios. Porque depois que você sai da sala, você começa a lembrar como é que resolve. Então, qual que é a estratégia nesse momento? Seja para uma prova, seja para... Você começou a dirigir, ainda é inseguro, quase bate o carro, dá aquela tremedeira, joga adrenalina, não consegue mais prestar atenção, esquece o caminho, não lembra mais qual que é o caminho que tem que fazer, encosta o carro e controla a respiração. Na prova, vira a prova ao contrário. Se você tem 2 horas aula para fazer a prova, que é o mínimo que você vai ter, 1h40, com 1h40, vira a prova, espera meia hora. Você ainda vai ter 1h10, você ainda vai ter 70 minutos. Vira a prova, passa 20 minutos,
relaxa e, principalmente, mude o padrão de respiração. De curtinho, faça um padrão que é assim. Você vai puxar o ar por 5 segundos, segurar 5 segundos, soltar devagar por 5 segundos, e aguardar 5 segundos até puxar o ar de novo. Por quê? Porque a gente tem que diminuir essa hiperoxigenação do cérebro. Então, se você fizer um controle de respiração, se você fizer isso para dormir, vai dormir, deitou, deu aquele pico de medo, porque vai ter uma prova, você não sabe se você vai conseguir bem, joga adrenalina, o coração acelera, deitado na cama, faça o controle de respiração. E mais do que isso, tente sentir o seu corpo apertando a espuma da cama. Ou você está sentado, fica sentindo o seu corpo esmagando o assento da cadeira. Se joga um pouquinho para a direita, se joga um pouquinho para a esquerda. Presta atenção no seu corpo pressionando a cadeira, enquanto você puxa o ar devagar, solta o ar devagar. Tanto para sair da insônia, quanto para você voltar a ter o controle de si próprio, para conseguir dirigir bem, para fazer uma apresentação de um seminário, para conseguir fazer uma prova. Então a gente fala em gestão do estresse quando estamos falando da primeira fase do estresse por excesso de adrenalina. Porque aí você tem que se controlar, baixar essa adrenalina e conseguir tomar decisões. Tirando esse tipo de situação, estresse crônico, estresse de esgotamento, porque eu tenho um problema no meu ambiente que está me gerando esse estresse, aí já é pensar qual é o problema, pensar em possibilidades de solução, pensar em possibilidades de intervenção. Bom, a parte sobre a teoria geral do estresse é essa. Semana que vem a gente continua com a síndrome de burnout, que ela vai ter uma série de diferenças. Síndrome de burnout é você passar pela primeira fase do estresse, passou pela segunda, chegou na terceira e fica na terceira por meses, por causa do trabalho. Aí, se for por causa do trabalho, a gente, ou faculdade, também conta, aí a gente dá esse nome, síndrome de burnout, que são as nossas próximas 2 aulas. Então, até mais e muito obrigado.